Opa, VD08, né? Vamos para mais um vídeo aí, a gente resumindo um pouco aí sobre o capacitor. Coloquei aqui um texto aqui que está na apostila, tá? Mas eu vou deixar aí, vamos ler. Vamos deixar bem firmado o nosso entendimento sobre o defeito do capacitor. O mesmo poderá apresentar o defeito de curto. Quando que ele está com defeito de curto? Quando está com curto, o mesmo se comporta como um jumper, né? Uma ponte, como se fosse um fio soldado de um terminal ao outro. E quando o mesmo está perfeito? Quando está perfeito, ele se comporta como uma chave aberta, tá? Isso para as tensões contínuas, tá bom? E quando está em tensões alternadas, ele vai criar uma certa resistência, no caso uma reatância capacitiva. Eu não coloquei ali, mas quando ele está com defeito de fuga, ele, né, eu fiz no vídeo anterior, ele cria como se fosse uma resistência, tá bom? E o efeito da... Quando eu coloquei ali, o capacitor ele se comporta como uma chave aberta, ele é realmente uma chave aberta. Por quê? Ele recebe as tensões ali nos seus terminais e fica ali quietinho. Ele armazena. Quando um circuito necessita dessa tensão, ele libera ali naquela malha, né? Agora, o capacitor tem um dos efeitos também, que é o chamado reatância capacitiva. O que é uma reatância? Vamos lá. A reatância é como se fosse uma resistência, tá bom? Essa resistência, olha só a palavra, reatância, fazendo com que retroceda aquele valor ali, né? Os elétrons, por exemplo, né? Uma resistência, só que capacitiva. No ponto que eu falei que o capacitor é uma chave aberta, e eu não comentei para vocês que um dos defeitos seria no capacitor, ele está aberto, mas ele já é em si uma chave aberta, né? Agora, o capacitor com o defeito dele estar aberto, um exemplo, vamos dizer que ele racha e ele não tem a comunicação do seu lado, de um polo a outro, ou vamos dizer que uma oxidação elimine uma das pads dele, né? Faça com que ele levante, ou faça com que aquela oxidação levante a sua base do terminal. Ele vai se comportar como se estivesse aberto. Então ele não vai ter o seu funcionamento, porque ele não vai estar fechando o circuito nele. Um lado alterra e o outro lado na malha. Ou se ele estiver em série e ele realmente vai se comportar como aberto, no caso de uma malha que é necessário o efeito da reatância, uma malha de frequência, né, malhas de sinais, que ele vai ter essa reatância e ele se comportar como ele estivesse aberto, ele não vai permitir, porque ele vai estar com o comportamento de um resistor aberto, né? A sua pad não vai permitir com que haja a passagem de frequência pelo seu terminal, entendeu? Então ele haverá esse determinado efeito aí, mas em si a reatância se comporta como se fosse uma oposição à passagem do fluxo de elétrons também, né? No decorrer do curso, quando a gente estiver em análise de circuito de malhas de sinais, a gente vai trazer um pouco aí desse efeito aí da reatância. A reatância capacitiva, como que ela se comporta? A tensão contínua não passa pelo capacitor. Então, a gente trazendo essa ideologia da tensão contínua, a gente vai imaginar que as frequências baixas não vai passar pelo capacitor, e sim as frequências mais altas, e também determinada pelos valores de capacitância de cada capacitor, tá? Isso aí só foi um resumo e tentar entender por que existe capacitor em série ou existe capacitor em paralelo, tá bom? Em algumas malhas de sinais, tá? E a gente vai interpretar melhor quando estivermos fazendo a análise do circuito. Obrigado, um abraço, espera aí VD09.